Bom dia, né? Essa semana vai trabalhar a urbanização. É um conteúdo que vocês já viram comigo no segundo ano, mas é um conteúdo também muito cobrado no Enem e vestibulares. Então a gente vai dar uma revisão rápida, né? E a atividade da semana também vamos fazer juntos, para que vocês não possam ficar atrasados. Primeira coisa, né? Vamos falar o seguinte: qual a relação que existe entre a urbanização, né, e a industrialização? A urbanização ela é fruto do processo de industrialização, onde a modernização do campo provocou o êxodo rural, né, que é a expulsão do homem do campo, com a máquina substituindo a sua mão de obra nas lavouras. O único recurso que eles tiveram é ir em direção às cidades. E outra coisa também, a busca por melhores condições de vida fez com que a boa parte dos trabalhadores procurassem cidades industrializadas atrás de emprego, o que provocou o processo de urbanização do Brasil, né? Esse processo acelerou a partir de 1950. O que é uma urbanização? A urbanização é quando, né, a cidade supera o meio rural em número de moradores. No caso de Catalão, esse processo começou na década de 70, com a chegada das 3 mineradoras, né? Atraiu mão de obra de várias regiões do país e muitos pequenos produtores agrícolas deixaram suas fazendas para arrumar emprego na indústria e melhorar a condição de vida, né, sua e de sua família. Êxodo rural, né? Vocês sabem, enjoados de saber comigo, que é a saída do homem do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida. O Brasil, como eu falei para vocês, né, começou o processo de industrialização a partir de 1950, iniciou mesmo em 1929, né? Mas se criou amplitude a partir da década de 50, que, né, impulsionou a industrialização e, consequentemente, aumentou o número de pessoas morando na cidade. Toda cidade tem uma função, vocês estão lembrados disso? Né? Essa função é aquela atividade principal que destaca a cidade. Um exemplo aí, né? Nós temos uma cidade que a função dela é política administrativa. Um exemplo, claro, para nós aqui é Brasília, né? Quando você fala Brasília, automaticamente você lembra de governo federal. Temos também indústrias, cidades industriais, como por exemplo aí, cidade de São Paulo, né? Só que São Paulo, ele tem várias funções, né? Ela é uma cidade comercial, uma cidade industrial, uma cidade universitária, tudo uma única cidade. Catalão, por exemplo, é uma cidade que se destaca no setor industrial. Temos cidades comerciais, um exemplo, Goiânia, né? Goiânia tem um polo, né, de confecção de roupa atraente, que chama a atenção de vários comerciantes de várias partes do país, né? Temos as cidades portuárias, como Porto de Santos, né, São Paulo, onde sai boa parte das mercadorias brasileiras em direção ao exterior. Nós temos cidades turísticas, Goiás, por exemplo, nós temos aí Caldas Novas, né, as águas termais, nós temos Pirinópolis, que é uma cidade histórica, né, cidade religiosa, né, Goiás também tem, né, que é Trindade. Então, são essas características que destacam a cidade. Temos cidades militares, no caso aqui poderíamos citar Cristalina, né? E a cidade universitária, Catalão é uma cidade universitária também. E é uma cidade também que se destaca no comércio, né? Na região aqui. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade com elevado desenvolvimento, né? E que exerce uma centralidade, uma centralização, ou seja, o domínio sobre as cidades que dela depende, né? O que é uma região metropolitana? Uma região metropolitana, né, é quando as cidades se unem-se com outras cidades, formando cidades satélites. Um exemplo aí, né, podemos citar, por exemplo, Brasília, né? O exemplo que está aí, nós temos Florianópolis, certinho? Já expliquei, né? Metrópole, adiantei. Uma megalópole, né? O que é uma megalópole? É uma cidade, né, com mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil existe, né, uma megalópole que envolve na área da cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Aí une toda, né, a junção dessas áreas aqui forma uma megalópole.
megacidades, né, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. E já tem outro conceito, né, que é a metacidade, que no caso aí em Tóquio, né, a China já tem, que são cidades com mais de 300 milhões de pessoas em sua área urbana. É muita gente. Aqui estão, né, as principais megacidades e os países, né, Tóquio, 3,6 milhões de habitantes, Nova Delhi na Índia, São Paulo, né, 20,2 milhões. E as cidades, elas exercem uma hierarquia. O que é hierarquia? É um domínio de uma cidade sobre outras. Um exemplo clássico aí, que inclusive dei ano passado para vocês, é Catalão, né? Catalão exerce uma influência nas cidades vizinhas. Tudo que o pessoal precisa, né? Que mora nas cidades vizinhas, como Vidor, Três Rancho, Davinópolis, Goiandira, eles vêm em Catalão. E Catalão também sofre influência da hierarquia. Quando nós precisamos de algo que a cidade não oferece, a gente procura Uberlândia ou a cidade de Goiânia. Então, essas duas cidades também exercem hierarquia sobre a cidade de Catalão. A gentrificação é um termo, né, criado na década de 80, que é a revitalização de algumas áreas, alguns bairros. Por exemplo, um bairro central, né, que as famílias moram ali 40, 50 anos, e que, como está mais no setor central, começa a chamar a atenção do prefeito, né, de comerciantes que querem revitalizar aquela área. O que eles fazem? Começam a revitalizar a área, né, surge aí barzinhos, né, cinema, e vai fazendo com que force a população daquele bairro a vender seu imóvel e mudar para a periferia. E esses imóveis vão sendo comprados e essa área é renovada. E os problemas urbanos nós vamos discutir no WhatsApp. Vai ser legal.